sequência do Lacan, e hoje a gente está entrando nos últimos capítulos da primeira parte do seminário. Então, no próximo encontro, muito provavelmente, a gente não vai estar mais falando tanto sobre o banquete. Eu acho que a gente vai ter que, de alguma maneira, falar mais da teoria em si, dos conceitos, né? Não sei como é que vai ser isso, já estou até nervosa com isso, mas vamos lá. E aí, esses últimos capítulos dessa primeira parte é aí o encontro, né, de Alcebíades com Sócrates. Então, é o elogio de Alcebíades para Sócrates e a réplica socrática que a gente vai falar um pouco hoje para a gente pensar a função do sujeito suposto saber e o agálma, que é uma novidade que o Lacan traz nesse seminário, né? E aí uma primeira coisa também assim importante é que essa função de sujeito suposto saber, ela não é colocada explicitamente nesse seminário. Em nenhum momento ele usa essa palavra, sujeito suposto saber. Nas minhas pesquisas, foi a partir do seminário 9 do Lacan. A pesquisa que eu fiz, parece que a primeira vez que ele fala em sujeito suposto saber é um ano depois desse seminário, um ano e meio depois, né? Então, mas apesar disso, apesar dele não falar explicitamente em sujeito suposto saber, o Lacan ele está falando disso o tempo inteiro, assim. Parece que ele está começando a rascunhar, assim, né? Fazendo um rascunho, desenhando o que seria, por parte do analisando, posto no analista. Então, me parece, eu tenho assim pensado muito nisso, que esse seminário ele é um seminário que aponta para esses lugares lógicos da estrutura subjetiva, o sujeito e o outro, a falta, os significantes, a lógica dos significantes, sem exatamente o Lacan nomear dessa maneira. É um seminário muito assim ilustrativo. Parece que a partir das ilustrações ele vai dizendo alguma coisa para a gente, né? E uma outra coisa que eu tenho pensado é que é um seminário que fala bastante sobre o manejo da transferência, porque o lugar que o analista vai ocupar nessa estrutura lógica vai fazer com que, de fato, uma transferência analítica ocorra. Ou seja, a transferência ela é um fenômeno universal, mas a transferência analítica ela tem uma coisa diferente. Não é a mesma coisa que se dá entre um professor e o aluno, ou entre as amizades, por exemplo, né? Tem alguma coisa de diferente que se passa ali na transferência analítica. E aí, eu fiquei pensando essa semana que esses capítulos, né, que eu estou trazendo aqui hoje para falar para vocês, é como se fosse de uma encruzilhada. Fiquei pensando nessa metáfora, assim, como se agora a gente chegou numa encruzilhada. O que seria, né, essa encruzilhada? O que é uma encruzilhada? É um ponto, né, específico de uma estrada, né, de um caminho, algumas ruas que se cruzam. Então, fiquei pensando nisso. Caramba, quando você chega nessa encruzilhada, alguma coisa acontece. E aí, uma primeira questão que eu ainda estou formulando, mas não tenho certeza assim, sobre isso, é que eu acho que quando um sujeito ele chega nesse ponto, que eu acho da encruzilhada, que é um ponto crítico, e assim, eu estou falando de um percurso de uma análise, tá, gente? Não é tipo ida ao mercado ou nada disso, não. Mas num percurso de análise, parece para mim que é de um ponto assim, de uma decisão.
como se, a partir desse ponto, o sujeito precisa tomar alguma decisão. Ou seja, será que é da ordem da escolha, numa análise, a gente falar assim, eu vou mais fundo nisso aqui. Ou dizer assim, olha, eu não vou mais fundo nisso aqui, não. Vou parar por aqui. Isso é uma coisa que me fez pensar muito essa semana, se isso é uma escolha do sujeito, sabe? Eu não sei se eu me fiz explicar bem, mas eu pensei isso a partir de Alcebiades. O que acontece, né? O Lacan, ele vai dizer, isso que me pegou pelo pé, o Lacan vai dizer que o Alcebiades, ele foi um corajoso. E eu fiquei às voltas com isso, gente, parece um significante tão assim imaginário, né? Então se não é corajoso, é covarde? Mas eu acho que o Lacan, ele não está pegando esse significante corajoso para ter uma conotação assim moral. Eu acho que ele está falando, de alguma forma, de um ato. Coragem no sentido de um ato, de uma insistência. Isso que eu fiquei pensando, né? E aí, quando Alcebiades chega na casa de Ágaton, ele chega assim... Gente, quem já leu o Banquete aqui? Vocês que eu estou vendo. Levanta assim o dedo. Olha, que bom! Eu já li. Que bom! Quando Alcebiades chega na casa de Ágaton, ele chega assim, sem convite, né? Ele chega todo enfeitado, sem constrangimento nenhum, né? Ele chega bêbado, completamente bêbado. E ele muda completamente o rumo ali do texto, ele muda o rumo das regras. Então, ele chega já fazendo uma bagunça, né? E a partir desse momento, ele coloca, e aí que eu acho que tem a ver talvez com alguma coisa de uma escolha, não sei, mas ele coloca de que o elogio ele não vai ser mais feito para Eros, de que agora o elogio tem que ser feito para o vizinho da direita. Então, acho que eles estão ali em roda, né? Numa roda, e ele diz isso. Então, ele diz praticamente assim, se é para falar de amor, que seja em ato, né? Vamos declarar isso aqui abertamente. Isso é muito forte, né? Alguém chega e invade um negócio que estava cheio de regras, todo mundo ali bonitinho fazendo seu discurso para Eros, e ele fala, opa, agora vai ser desse jeito. Então, tem uma virada aí nesse texto do Platão, né? Alguma coisa se avessa, vira. E aí o elogio, né? O discurso de Alcebiades no banquete, ele vai ser proferido para Sócrates. Não porque Sócrates era o da direita, foi porque ele escolheu, de alguma maneira, que fosse Sócrates, né? E o Lacan, ele é muito assim esperto, né, gente? Ele era um cara esperto. Porque ele pega essa cena do Sócrates e Alcebiades para dizer que ali está o paradigma da transferência. Ou seja, um modelo, né? E um modelo e uma cena que ficou completamente esquecida ao longo da história. Então, se você pega os historiadores falando sobre o banquete, ninguém fala dessa cena. E o Lacan faz o quê? Ninguém está falando dessa cena, então vamos falar dessa cena. O que tem aí? E isso, o Lacan não era nada óbvio, né? Não era mesmo, assim, era muito surpreendente. Tem até, eu lembrei agora, assim, tem um episódio do Dalí com o Lacan, que o Dalí vai visitar o Lacan e bota de propósito um esparadrapo no nariz, falando, pensando, né? Ele vai falar desse esparadrapo aqui, vamos ver. E quando ele encontra o Lacan olha o esparadrapo e fala, não vou falar desse esparadrapo, porque ele está esperando isso. Então, assim, é uma bobagem, mas de que ele estava sempre ali se surpreendendo, né?
E aí uma outra coisa, voltando agora, né, para o texto. Quando eu falo elogio do Alcebiades para o Sócrates, isso não tem a ver com um julgamento favorável, né? O Alcebiades não estava fazendo um elogio no sentido de favorecer Sócrates. Pelo contrário, me parece que o que ele queria era desmascarar Sócrates, sabe? Então ele entra, coroa Ágaton, coroa com flores, né? Ágaton, porque ele tinha vencido aí o concurso da tragédia um dia antes. E quando ele vê o Sócrates, ele fala assim: por Poseidon, que diabos você está fazendo aqui? Aonde eu vou, você vem atrás de mim. Não é possível isso, né? Caramba! E quando uma outra coisa que eu achei muito bacana também, que quando Alcebiades entra na casa de Ágaton, porque ele estava indo lá por conta de Ágaton, né? Quando ele entra numa espécie de cortejo. Então tem toda uma música no fundo, né? Ele, os amigos, todos bêbados, e uma flautista. Então ele de fato entra assim invadindo mesmo, né? E aí o Lacan ele vai dizer que essa cena de quando ele olha para Alcebiades e fala assim, que diabos! Ele diz que isso é um escândalo. Ele fala, isso é uma cena escandalosa. E eu fui procurar até a etimologia de escândalo, porque eu já achei um escândalo Lacan usar essa palavra escândalo. Então, eu fui procurar, e é muito curioso, porque a etimologia de escândalo é pedra de tropeço. Eu nunca ia imaginar esse significado, né? Então, em certa medida, eu acho que foi isso mesmo, foi de um tropeço, tipo, você está aqui? Um susto, né? E aí, ele resolve também coroar com flores a Sócrates. E vai colocando as cartas na mesa, sabe? Ele já tinha dito, né, que o elogio seria para o vizinho da direita, e começa a botar as cartas na mesa sobre ele e Sócrates. E aí ele faz uma espécie assim de acusação para Sócrates e diz que o Sócrates é detentor do agalma. E o que é o agalma? Né? Eu vou tentar falar um pouquinho assim o que é, mas eu achei difícil. Parece que é alguma coisa que a gente não consegue dizer o que é. Nunca consegui entender, Natália. Não. Também não sei se eu entendi. Eu acho que eu consegui, sabe, assim, um pouquinho, mas passa um tempinho e eu falo, caramba, será isso mesmo? Não. Então, assim, o agalma na Grécia Antiga era uma espécie de estátua, né, de imagem de sátiro. O sátiro é aquela imagem metade homem, metade animal, que tem os chifres, né? Uma imagem diabólica. Eu, pelo menos, pensei isso, uma imagem assim, um tanto diabólica. E que no interior dessa imagem existe alguma coisa que é a galma. Lacan vai dizer isso. Coisas preciosas estão dentro desse sátiro. E aí um exemplo que ele dá, que eu gostei bastante, é o das bonecas russas, que são uma série de bonecas de tamanhos diferentes, uma dentro da outra, e que no fim não tem, acaba, né? Chega uma hora que não tem nada. Eu achei esse exemplo assim bacana. E eu vou falar mais sobre o agalma, mas assim, essa acusação do Alcebiades para Sócrates é que ele seria uma espécie de sátiro. Então, dizem que Sócrates ele era muito feio. Ele tinha uma feiura assim grande, né? Que ele era uma espécie de sátiro, e ele chega um momento e fala assim:
abram o sileno, que quer dizer sátiro, abram o sileno e vocês verão o que tem dentro. É isso que ele fala para toda a galera que está lá, né, no banquete. Então, esse sileno, sátiro, é como se fosse uma espécie de embalagem, um badulaque, assim, da época grega, como se fosse uma caixinha de joias, né? E, assim, uma coisa muito legal, que eu achei assim, muito maneira desse capítulo, que é o capítulo, acho que é o 11 desse seminário, é que o Lacan, tentando falar sobre o Agalma, ele discorre por N's significantes. Então, é muito bonito assim ver ele tentando explicar o que é, tentando, sabe? Ele fala que é isso, e fala que é aquilo, e fala que é outra coisa, até, né, tentar explicar para a gente o que seria. E aí ele fala assim, né? Eu anotei algumas coisas. À primeira vista é enfeite, adorno. Mais que isso, o que está no interior, tesouro, sempre se torna outra coisa. Por isso, eu designo como objeto parcial. Captura, enigma, inquietude, continente, imprevisto, termo. Isso tudo eu achei nesse capítulo 10. E agora nas palavras dele mesmo, né? A raiz de Agalma não é fácil. Eu admiro, mas também invejo. Tenho ciúmes. Suportar com dificuldade. Estar indignado. Pupila. O mar que brilha por estar completamente liso. Uma ideia de brilho está na sua raiz. E aí, aqui, ele dá uma parada, né? Porque também, depois de tantos significantes que parecem que um não tem nada a ver com o outro, mas tem, ele para nessa ideia de brilho. Então, a galma é um certo brilho. E, para além disso, ele ainda traz a etimologia de ágaton, que ele vai falar agastos, H, o admirável. E aí, gente, isso foi, assim, para mim, muito legal ver ele tentando dizer, porque o agalma tem a ver com isso, com alguma coisa que precisa ser falada e falada de novo, sabe? De uma insistência ali. Então, eu acho que o que interessa aqui para a gente é pensar que o sujeito não se interessa no outro em si, exatamente, mas naquilo que no outro provoca o seu desejo. Sabe? É por aí a ideia de Agalma. Então, é o Agalma que provoca o amor de Alcebíades, não Sócrates em si. Alguma coisa que ele supõe que Sócrates tem. E esse, gente, é o pivô da transferência, o eixo. Amo em ti algo mais do que tu. Essa é uma frase do Lacan que eu lembrei. Eu não tenho a mínima ideia de onde está essa frase. Se depois alguém souber, me diga. Mas eu pensei, é bem isso. A galma é isso. Amo em ti algo mais do que tu. E aí, no último encontro, eu falei para vocês, né? Eu trouxe que o Sócrates supõe um saber. Isso ficou para mim depois do que eu falei para vocês. Ele supõe que o outro tem um saber que não sabe. E por isso que ele tanto insiste em interrogar. Para que, de alguma maneira, o sujeito tente ir atrás da sua verdade. Né? Então, é como se ele falasse assim para o Alcebiades, eu não tenho nada. Sabe, assim, o anel não está comigo. Um pouco isso. E aí eu fiquei pensando, né? Um analista, ele não tem como saber de antemão o que significa o significante para o analisando. Ele não tem como saber,
porque eu tenho me questionado muito assim, o que o analista sabe, o que ele precisa saber? É só a douta ignorância? E, de fato, não tem como ele saber. Então, eu acho que é quase que de uma conformação, não tem como saber. Só o sujeito pode falar disso, né? Então, isso não tem exatamente a ver só com a experiência de análise do analista. É porque é impossível, sabe? E aí Sócrates, né, vai dizer para Alcebiades que tudo que ele disse que não é para ele. Ó, que você falou aqui para mim, isso não é para mim, isso é para Ágaton. Ele faz esse apontamento. Então, aí tem um corte que o Sócrates dá nessa entrada, nessa acusação do Alcebiades, que eu acho que é muito importante para a gente pensar que amar é dar o que não se tem. Então, chegou Alcebiades, né? Você tem a galma, me dá, que é quase isso, né? Se você tem, me dá. E ele fala, não está comigo. Então, a essência do Sócrates é esse vazio, um certo oco. Ele se recusa a ser amado. E, assim, essa intervenção do Sócrates, né, de dizer assim, isso não é para mim, é para Ágaton, eu fiquei pensando, e no consultório, como é que a gente pode pensar isso? Porque a gente não vira para o analisando e fala assim, olha só, o que você está falando para mim não é para mim, é para fulano. A gente não fala isso, né? Eu, pelo menos, nunca falei. Mas o analista ele faz um apontamento de que ali tem um outro, o tempo inteiro. Quando ele diz, isso não é para mim, eu acho que ele está dizendo assim, para quem é, né? Ou seja, ele está botando um outro que é simbólico em jogo. Né? O analista ele não vai tomar pela via imaginária. É para mim que ele está dizendo. Ele vai falar, tem um outro aí. Procura que tem. Escuta. Né? E esse lugar do sujeito suposto saber tem a ver com isso. É um lugar que é constituído pelo analisando. Não é o analista que vai constituir esse lugar. É um lugar que o analisando dá, sabe, para o analista. Então, é da ordem de um deslocamento. O analisando, ele está ali e ele acha que o outro, que ele coloca no lugar do outro, tem alguma coisa para dar, né? Um saber. Isso já está deslocado, porque o sujeito chega sem saber que, na verdade, ele tem que saber alguma coisa sobre ele. Então, parece que é de um jogo de deslocamento. Né? E o analista fala, opa, não sou eu. Então, tem um certo jogo, que eu acho que é o que Lacan vai chamar de báscula. Né? Então, quando o sujeito, né, que está ali fazendo a análise, ele consegue reconhecer minimamente que os seus sintomas, por exemplo, têm a ver com a expressão do inconsciente, né? Eu acho que é porque, de alguma maneira, o analista não encarnou esse lugar de agalma. Sabe? Ele não fala assim, eu tenho coisas preciosas. Ele não encarna isso. O agalma, me parece, que é como se fosse um suporte para essa função do sujeito suposto saber. E é assim, gente, um suporte que está tanto para o analisando, como o analista precisa suportar esse lugar, porque a vontade é de falar assim, olha só, não faz isso não, cara, de novo, não é possível. Então, é de suportar mesmo, de deixar a coisa acontecer. Eu acho, assim, isso é muito difícil na clínica. Acho que é o ponto, assim, por isso que eu chamei de encruzilhada. Uma encruzilhada, sabe? É complicado. E o analista não se colocando nesse lugar agalmático, né, de como se tivesse alguma coisa, esse lugar de suposto saber,
ele reenvia a mensagem, né? Eu acho que, de alguma maneira, o sujeito passa a perceber que o inconsciente está em jogo. Então, acho que o saber passa a ser do inconsciente e não do analista, né? Então, isso do manejo da transferência não tinha sido proposto antes dessa maneira por algum outro analista. Foi o Lacan que botou isso em jogo. A posição do analista, né? O lugar do analista na direção da cura, e isso é uma novidade lacaniana. O desejo do analista, que a gente falou no último encontro, né? O analista não se coloca no lugar do grande outro. Né? O Lacan vai dizer que também não é nesse seminário que o analista ele faz semblante de objeto A. Isso mais para frente. E aí eu até fiquei pensando se essa coisa do semblante não tem a ver com a galma. Fazer a galma? Será isso possível? Fazer a galma, no sentido do semblante? Não sei, mas pensei nisso. E aí eu tenho sempre muito pensado na parte prática. Acho que eu sou uma pessoa prática. E eu fico pensando no manejo no sentido prático. O que é meio maluco, né? Porque se é tudo da ordem da surpresa e tudo mais, mas mesmo assim eu fico devaneando. E aí eu fiquei pensando, né, que o analista, o que ele vai dar, se ele dá alguma coisa, é só a sua presença. Então ele não vai dar explicações grandes, né? Ele vai dar pontuações menos explicativas. Ele vai apontar, isso tem ficado muito para mim, assim, ele vai apontar no significante. Eu acho que, em termos de manejo, isso é uma coisa bacana para a gente pensar. É como se fosse só um brilho a comparecer, como Lacan está falando do Agalma, né? É como se o analista mostrasse esse brilho para o analisando, né? Então, assim, o que você quer? E onde você quer chegar com isso, né? Interrogações. E aí eu falei da báscula. O Lacan, no início desse seminário, ele fala que a transferência é uma báscula. E quando eu li que ele chega, né, a essa significação de brilho, eu falei assim, gente, tem tudo a ver, a báscula e o brilho. Fiquei pensando, uma báscula, né? Parece que não é uma báscula parada, não, que o Lacan fala, uma báscula assim. Será que isso dá brilho? Sabe? Eu acho que são elementos, esse da báscula e do brilho, bacanas para a gente pensar na relação do sujeito suposto saber, nessa função do sujeito suposto saber. Porque parece que nessa frase eu fiquei pensando assim, gente, o sujeito é suposto, o saber é suposto. Dá para a gente pegar isso, sujeito suposto saber, e botar de várias maneiras que você não vai ter nenhuma resposta absoluta, sabe? E isso da báscula, o Lacan vai falar que o agalma ele traz uma espécie de aproximação e distância. Por isso que eu pensei, ele fala do brilho, né? Que traz uma relação de aproximação e distância. E parece que o brilho tem isso mesmo, né? Horas a gente vê, horas a gente não vê. E aí ontem, eu acho que foi um post eu acho que foi da Ana Sui, que ela falava que era assim, a gente sabe demais. Acho que era isso que ela postou. E ela coloca que quando alguém se coloca sabendo demais, distancia o outro. Então, acho que é bem isso mesmo. Se um analista se coloca sabendo, ele vai distanciar o sujeito da questão dele. Se ele se coloca no lugar da douta ignorância, eu acho que isso aproxima o sujeito da curiosidade, de um querer saber, né? Fiquei pensando nisso.
E aí, gente, eu trouxe um exemplo da minha clínica hoje. Fiquei meio temerosa, falei assim, levo ou não levo? Mas falei, vou levar. Que é o seguinte, né? Uma paciente que diz assim, ela me quer senhora. Isso é muito enigmático. Não sei se vocês conseguem escutar, né? O significante senhora. O que que isso quer dizer? Porque pode dizer tantas coisas, né? E quando isso é grifado, o que que é esse senhora? Fala sobre isso, que é um significante que parece assim um significante mestre para essa paciente. Ela está sempre com pressa, está sempre senhora, mesmo porque ela faz mil coisas. É, a mãe dela que quer ela, senhora, no sentido de que ela não vai embora rápido, que ela chegue e fique, né? Ao mesmo tempo, uma história de uma série de senhoras da família que, que de alguma maneira tiveram que ficar cuidando da mãe, ou seja, existe ali na história familiar alguma filha ficar nesse lugar de cuidar da mãe. São tantas coisas que essa paciente foi tirando desse senhora que, lendo o Seminário 8, eu fiquei pensando nisso. É disso que o Lacan está falando. Assim, ouvindo essa palavra senhora, esse significante, isso é um enfeite. Tem H aí, né? O que isso quer dizer? E então, eu acho que nessas voltas que a paciente fala da história das senhoras, dela não ter hora e por aí vai, alguma coisa vai sendo desenhada, vai sendo demarcada no discurso, que não tem a ver com os sentidos que ela dá. Então saiu daquela sessão dizendo que é isso. Então, senhora, é isso. Não tem a ver com isso, mas quando ela retorna e fala daquilo de novo, e de novo, e de novo, é de uma insistência que alguma coisa de um vazio vai se desenhando. Então, as próprias palavras portam isso, né? Um vazio. E eu acho que é isso que o Lacan está falando que é a Galma. É isso que o Lacan está dizendo, que o analista é o suporte, sabe? É... Gente, eu acho que é isso. Vou abrir para perguntas, de repente depois eu falo mais alguma coisa, mas quero ouvir vocês também. Se vocês pensarem em alguma coisa, se não, também tudo bem. Fui muito rápida, gente. Ai, ai, ai. Então, eu botei uma questão aí, mas eu também fiquei pensando agora uma outra coisa com que você falou. Que a galma, então, não é o significante em si, né? Mas a ausência de sentido nele, né? Assim, o vazio que ele Isso. porta, porque ele não vai, ele precisa de um outro, né, para ser É representado. isso. Eu acho que é bem isso, Carol. O Lacan, mais à frente no ensino dele, ele fala de letra, que a letra é o suporte do significante. Eu não sei muito bem falar disso, mas esse foi também uma coisa que eu lembrei. Será que tem a ver com isso? Porque, gente, é muito bacana que o Lacan, você vê ele na prática tentando dizer, insistindo em dizer, até te deixar com brilho. Então, eu acho que é isso. O analista, ele faz essa função de suporte para que o sujeito possa acessar seu outro. E daí discorrer nessa lógica dos significantes, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Eu vou abrir aqui o chat. Agora acho que eu consigo.
Precário ali é precisaria. Hã? O precária é precisaria, mas eu achei que ficou bonitinho, eu mantive, não consertei, não. Amamos conforme um dia fomos amados? Olha, Ana Paula, boa pergunta. Eu acho que talvez sim. Eu acho que a maneira como a gente foi falado pelo outro, dito pelo outro, faz com que a gente aprenda a amar de uma maneira muito recortada, sabe? Me parece isso às vezes. Vou dar um exemplo assim que me veio agora. Chega um paciente e aí você fala assim: me conta, por que você está sofrendo, né? O que te trouxe aqui? Aí o paciente fala assim: ah, tem eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí você, poxa, fala mais disso, vamos lá, né? Ah, tem eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí você fala de novo, fala outra vez. Tem eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Você, caramba, eu já sei disso, né? Mas e o mundo? Olha ao redor. Não é possível que você não veja o mundo, né? Tem eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, parece que a gente ama de uma maneira recortada, como se a gente recortasse alguma coisa da realidade. E para isso se expandir leva tempo. Acho que é isso. Carol já fez a pergunta, né? O analista, nesse lugar oco que você está apontando. É interessante, pois é porque ele está nesse lugar que o analisando pode construir um saber. Isso aí. Se o analista soubesse, o analisando não precaria falar, certo? Certo. Ô, Tereza, você quer falar? Fala. Cadê você? Pode abrir seu Pronto. microfone, Tereza. Eu estava Eu não estou te atrapalhada. vendo. Abaixa a câmera. Ah, meu Deus, você quer me ver? Agora Pronto. Eu estava ali atrapalhada porque eu escrevia as coisas, depois descobri que eu estava escrevendo só para Carol. Olha só, é o seguinte, primeiro, eu queria voltar esse negócio do agalma, gente. É o seguinte, tá. na verdade, o agalma não é a sustentação, porque a gente até sabe que a galma é o nome daquela substância, digamos assim, que o dentista bota no buraco, né? O agalma tem essa função de velar e revelar. Ele não é a sustentação, tá? Ele é Vou ter que falar uma coisa. Que se apresenta e se esconde. Que Agora, um minutinho só, peraí, tem mais coisa. Tá, calma. A tua associação com o negócio do brilho é muito importante, porque o brilho ele não só chama atenção, como ele ofusca. Tá? Então, essa função é muito importante para o agalma. Eu queria acrescentar isso na resposta que você deu a Carol. Agora, a minha questão, vou colocar agora. Você usou o significante manejo quando você se referia à intervenção do analista no significante. Eu não sei porque, para mim, ficou esse significante manejo quando Lacan se refere ao manejo da transferência. Como é que você relaciona, ou se é a mesma coisa, essa intervenção do analista, né? Que ele fala muito, inclusive, na direção da cura, ele fala das duas coisas, mas ele fala muito da intervenção do analista no discurso, no significante, e o manejo da transferência. É a mesma coisa? Há uma continuidade? Qual é a relação que você faz? Primeiro, isso que se coloca no dente, que tapa buraco, não é a galma, é amálgama, que é a fusão de mercúrio com alguma outra coisa. Eu não lembro agora. Tem razão! Mas vale. Tem toda a razão, mas vale. Então, a galma é outra coisa, não tapa buraco. Olha, isso assim, difícil falar que eu tenho certeza, mas é quase isso. A galma não tapa buraco. Tem a ver justamente com o que você
falou do brilho, que eu não tinha pensado nesse significante, que dá brilho, mas que busca. Né? Eu falei da relação de aproximação e distância, que eu acho que é por aí. Sobre o manejo, Tereza, é uma coisa que eu tenho pensado mesmo. O Lacan, ele não vai falar de manejo da transferência nesse seminário, mas eu fico pensando, sabe? Por exemplo, como eu trouxe, né, do Sócrates dizer para Alcebiades, o que você está falando para mim, não é para mim, é para o Ágaton. A gente não fala isso na clínica, né? A gente não vira e fala assim, olha, fulano, isso não é para mim, isso é para... Você está falando isso para não sei quem. Então, eu fiquei pensando como que seria isso no manejo da transferência. Que eu acho que o apontamento no significante, essa insistência de apontar o significante para o sujeito, vai fazer com que ele perceba que há um outro em jogo. E que ele acha que é o analista, ele coloca o analista nesse lugar, por isso que eu falei de suporte. O analista não vai falar assim também, olha, não sou eu. Não é isso, ele vai suportar esse lugar, mas alguma inscrição vai se dar, sabe? Eu acho que o inconsciente essa instância vai realmente entrar em jogo. O sujeito vai falar assim, caramba, se ele não me diz, né, o que é, o que eu preciso, o que é isso, o que é aquilo, eu acho que isso há um deslocamento para o inconsciente, ele começa a dar esse crédito. Pô, mas então será que é isso, cara? Esse meu ato falho, né? Esse tropeço aí, ele começa a articular isso. Eu acho que tem a ver com esse lugar outro. Não sei se eu respondi bem, mas foi isso que eu pensei. Mas quem? Carol, mas a gente sabe como foi amado? Carol, eu acho que se talvez, né, alguma coisa que Vele revela, como a Teresa está trazendo, eu não sei se isso se dá assim, ai, fui amado assim, mas eu acho que a gente talvez possa perceber, sim, algumas coisas, pelo menos o que diz respeito à fantasia, tá, gente? Porque a gente está falando de fantasia, né? Posso me meter de novo? Exatamente. Claro. A fantasia, na verdade, né, é que a fantasia não vai nos dar nenhuma dica de como fomos amados, muito pelo contrário, né? A fantasia vai nos dar uma tela branca e a gente vai escrever ali como é que a gente foi amado. Agora, a análise não trabalha com a construção da fantasia, ou com a desconstrução da fantasia. Trabalha com a construção da fantasia para depois desconstruir. Tá? Então, é preciso que, de alguma maneira, o sujeito... A pergunta é, a gente sabe como foi amado? A gente supõe um saber no outro como foi amado. É isso que a gente vai buscar numa análise, um saber no outro de como foi amado. E isso vai se presentificar na transferência, não é na intervenção do analista. O Lacan diz... O Lacan é o Freud. Ih, já nem sei. Pelo jeito é o Freud. Ele diz assim, enquanto o analisando está de olho no analista, ou seja, ele está na posição transferencial, o inconsciente não se configura. Né? É preciso que, de alguma maneira, o analista ele não interpreta a transferência, ele não diz isso, é aquilo, não é. Mas ele, ao fazer qualquer intervenção, e eu acho que essa é a questão que eu tinha te colocado antes, qualquer intervenção que o analista faz, ele faz na transferência, do lugar que ele é colocado na transferência. Tá? Isso. Mas isso trabalho avessado. Né? Se há uma correspondência do lugar onde ele é colocado com o lugar onde ele se pronuncia, não funciona. O inconsciente não opera. Tá? Então, aí o analista entraria na série, né?
Entraria na série ali do analisando. Não, porque não é no eixo da fantasia, é no eixo dos objetos, não é no eixo do significante. Sim, Entendeu? Eu penso assim, que ele entra no eixo da fantasia. A transferência dá no eixo da fantasia, né? É o outro, de alguma maneira, imaginalizado, né? Imaginalizado, simbolizado e realizado, porque é SRSI. Mas é o outro constituído, né? Pelo lugar em que o sujeito supõe ser amado, por exemplo, né? Ou odiado, ou comido, ou cagado, ou lá o que for, né? sim. No eixo dos Eu acho que objetos. vai ser Por legal, isso é que o Lacan Tereza. diz, ou Lacan, ou Freud, não sei mais, que o inconsciente não se manifesta. É preciso que essa intervenção, a partir do lugar da fantasia, do lugar da transferência, é preciso que haja intervenção, e essa intervenção haja na cadeia significante. Mas é cruzado, é avessado. Sim. Tá quase Assim, acabando, posso falar? deixa eu só falar uma coisinha. Ô, Tereza, os próximos encontros, a gente vai sair um pouco dessa coisa do banquete e vai entrar, eu acho que no que você está querendo aí colocar disso da fantasia. Então, vamos ver. Eu, Fala, Tá, Helena. faltam 6 minutinhos. E olha lá. Não, lá no começo, quando você falou da questão da chegada, né, do Alcebiades à casa de Ágaton, quase que com uma escola de samba junto, né? Chegando, a questão do escândalo, pedra de tropeço. E aí você falou que Lacan fala que esse é o eixo da transferência. Foi isso que você falou, mais ou menos? Eu acho que eu falei que era o paradigma. O paradigma. Quer dizer, é assim que se dá uma transferência. Quer dizer, o cara vem para falar uma coisa, na verdade ele está falando de outra. Sócrates faz esse corte, não de uma maneira como nós faríamos na clínica, né? Ele aponta sobre quem ele está falando, ele tira imediatamente, se retira da cena, entre aspas, né? Uhum. E aí você falou que a chegada dele subverte a cena, né? E um fato, algo que ocorra ali, que se dê no nível inconsciente, é uma subversão no sujeito, né? E não na cena. Estou falando no set e na transferência. Uhum. Eu não sei se assim, eu pensei... Isso me faz lembrar o que o Lacan fala, se eu não me engano, na direção do tratamento. Quem analisa hoje? E eu trouxe isso aqui no início da minha fala, pensando como numa questão mesmo, há aí um ponto de decisão, de continuo ou paro. Aonde isso vai me levar? Eu quero insistir. Às vezes, alguma coisa que se escuta assim, sabe, por um milésimo de segundos. Depois pensa naquilo de novo e fala, será que na próxima sessão eu falo disso? Tem aí alguma coisa que o Lacan chamou, né, de coragem. Não sei bem se é isso, mas isso ficou para mim, caramba, que coisa. Então, de fato, não é um analista que vai direcionar o sujeito, entende? Não é. O analista ele vai direcionar o tratamento, né? Como Lacan fala, mas não é o sujeito. Luísa também queria falar. Rapidamente. É mais na vertente do que a Carol comentou lá em cima, né, no chat. Você trouxe a questão do brilho, né, relacionada ao agalma, né? Eu sempre acho que é muito importante ressaltar esse lado da opacidade, do vazio, né? Porque é isso que aponta para o desejo, né? No sentido de que tem algo ali em Sócrates, quando Alcebiades fala do compara, né, com o Seleno, né, com a Galma, ele está dizendo de algo que porta um vazio, né? E é isso que aponta para o desejo, porque desejo é um puro vazio, né? Que aí sim faz movimento, mas que é um puro vazio. Então, eu acho que para pensar o Agalma é sempre fundamental trazer essa vertente dele de oco, de vazio. Isso.
aproximação e distância. Pensei muito, gente, na báscula em relação ao brilho. Alguma coisa que abre, fecha, distancia e aproxima, né? Então é isso. Mas eu achei que você falou sobre essa questão que a Ana Luísa está trazendo, do ponto vazio. Eu achei que foi bom ela destacar, mas você falou quando você discorreu sobre os significantes trazidos por Lacan. Sim. Eu estou travando aqui. Sim, estou dando mais destaque, até que a Carol também já tinha trazido isso. Mas quando a Natália coloca do amálgama, ela coloca com as matriorcas que tem uma dentro da outra. Exatamente, Ana Luísa. E aí, o que é o vazio se tem a outra? Bom, esse é um exemplo, Ana Cláudia, que o Lacan dá, tá? Não foi nem meu. Tchan, eu vou falar disso na seguinte, no nome do Pai. Legal. Quando eu falo que eu não consigo entender, é porque pegando desse exemplo que ele coloca, e aí como eu tenho também em casa, eu fico, mas tem outra dentro da outra. Então, onde é que está o vazio? Eu não sei, Ana Cláudia, se a sua é igual à minha. As minhas, a última, pequenininha, ela não abre e ela tem um barulho dentro. Olha, já tá, o calendário está me avisando que a Tereza é daqui a 15 minutos. Gente, então vamos beber uma água e venham escutar. Vai ser maravilha. Vai ser ótimo. Obrigada, Obrigada, Natália. Vejo vocês daqui a um mês, mais ou menos. Já estou conhecendo todo mundo. Então, sem faltar, eu vou ligar, vou mandar mensagem. A mim você vê daqui a 15 minutos. Isso aí. Até já, galera. Beijo. Tchau. Tchau.